me disse assim: Padre Fábio, como lidar com minha filha? Ela está muito rebelde, não me obedece e já chegou até me agredir. Eu não sei mais o que fazer. Engraçado, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, também mãe, e ela estava falando do mesmo assunto. Ela estava dizendo que está vivendo um problema tão sério com o filho que o filho já chegou a agredir o pai. Imagina, um rapaz de 14 anos agrediu o pai em determinado momento de discussão. E eu fico, assim, às vezes muito intrigado com isso, minha gente, porque isso tem sido muito comum, né? A violência dos nossos jovens. As pessoas estão resolvendo os seus problemas emocionais através da agressividade. É interessante porque nós temos duas formas de viver o nosso afeto. Ou nós vivemos manifestando através do carinho, ou nós manifestamos através da agressão. São duas formas de viver a afetividade. A psicologia nos ensina que o impulso na fonte é o mesmo, tanto para amar quanto para odiar. É o mesmo impulso que nos faz amar e que nos faz odiar. Só que há um momento em que este impulso ganha corpo, ele ganha forma. Ele vai ser manifestado através de carinho ou ele vai ser manifestado através de agressividade. Mas o que é interessante é que às vezes, minha gente, o motivo da agressão e o motivo do carinho é o mesmo. Eu tenho ficado muito preocupado com a maneira como as nossas crianças estão sendo cuidadas. Por causa das mudanças que houveram no mundo e é até bom, a gente sabe que foi tudo muito bom, o que tem acontecido para as mulheres, as possibilidades de trabalho, as possibilidades de entrarem dentro do mercado e disputarem de igual para igual, eu acho que tem que ser assim mesmo. A mulher tem competências maravilhosas que não podem ser aprisionadas dentro de casa. Mas por outro lado, há uma competência da mulher que fica prejudicada no momento em que ela está fora do seu ambiente familiar, porque ela precisa trabalhar, que é justamente a competência de nos ajudar a viver com os nossos afetos. Eu sei que o homem é importante dentro do processo da construção da família, mas nós sabemos por experiência própria, isso ninguém precisou nos ensinar, a gente descobriu isso, que a mãe, ela tem uma presença muito forte dentro da nossa casa. E eu já cheguei à conclusão de que a mãe é que nos ajuda a equilibrar a fragilidade e a força. Essas duas pulsões que nós temos e que são naturais na nossa vida, da gente se sentir forte, da gente se sentir fraco. Agora, a partir do momento que a mulher, ela abdica dessa função, a partir do momento que ela já está num outro contexto, e a criança, muitas vezes, não tem a mãe por perto para ajudar a equilibrar esses sentimentos, ela começa a viver sozinha. Ela começa, muitas vezes, a viver através de uma babá que não tem muito comprometimento. Não adianta, né, minha gente? Por mais que a babá ame os seus filhos, por mais que ela tenha atenção com eles, não é a mãe. Ela está desenvolvendo uma função, ela está sendo uma guardiã. Mas a pessoa que verdadeiramente tem a primeira influência sobre nós é a mãe. O pai também, mas numa dimensão um pouco diferenciada. Porque a gente já acostumou a crescer com o pai trabalhando. Mas a gente não acostumou a ver a mãe trabalhar. Pode ser que essa geração mais nova tenha visto, mas eu não vi, você não viu. E essa geração que agora está se mostrando tão agressiva, ela já é um pouco fruto desta mudança antropológica que foi justamente a saída da mulher do seio familiar para o campo de trabalho. Volto a dizer, eu não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário, eu acho que a mulher tem que ter o seu espaço e ela tem que buscar esta realização. Só que nós vamos ter consequências aí que nós não sabemos quais serão. Como é que estarão esses filhos que foram criados, cresceram sem a presença da mãe? Como é que nós vamos ter, como é que vai ser esse ser humano? Ele ainda não cresceu, ele ainda não deu o seu testemunho, porque isso é cedo, né? Essa mudança foi da década de 60, 70 para cá. Então nós precisamos agora, de alguma maneira, reequilibrar esta ausência. Como eu não sei, é você que é mãe que vai ter que buscar os seus caminhos de ser presente na vida do seu filho, de ajudá-lo a equilibrar esses afetos.
Uma pessoa, às vezes, quando ela é agressiva, pode ser que ela esteja buscando chamar a atenção. E na maioria das vezes é assim, né? Quando você tem um processo de agressividade muito grande. Isso é muito comum nas escolas. O aluno mais agressivo dentro da sala de aula, geralmente é o aluno que está passando por problemas familiares. A boa professora é aquela que sabe, de alguma maneira, contextualizar o aluno, de maneira que não o enxerga somente dentro da sala de aula. Sabe que aquele garoto tem uma família, que aquele garoto tem uma história pessoal de vida, e se interessa, de repente, por procurar saber um pouquinho. Às vezes nem é dentro da sala de aula que ela vai conseguir o resultado. Às vezes na hora que termina a aula, de repente pega no corredor, bate um papinho, sem aquele peso de ser professora, né? Mas de repente uma palavra, uma pergunta, tá tudo bem com você? E às vezes, eu fui professor, eu sei disso, olha que eu dava aula para marmanjo, né? Não dava aula para criança. Mas era impressionante o quanto que era possível a gente perceber a postura do aluno dentro da sala de aula nos revela. Eu ali no caso, eu era professor de teologia, era rapazes que já eram quase padres. Quantas vezes eu percebia que o aluno às vezes estava longe, um dia, 2 dias, dentro da sala, no processo da aula, você percebia que ele estava distante. E às vezes no intervalo de aula, uma pergunta simples que você faz, e aí, tá tudo bem? A pergunta parece que desarma o outro, né? E aí você percebe que não está tudo bem. É uma falta de, muitas vezes é uma falta de equilíbrio da própria vida. Então o que eu percebo dentro da sala de aula é uma consequência, não é ali. Aquela pessoa não é aquilo que eu estou vendo, ela é muito mais. E às vezes essa agressividade, minha filha, você que enfrenta isso com seu filho, essa agressividade ela é uma consequência, ela não é a causa. O grande problema, nós muitas vezes não resolvemos o problema dos filhos, é que a gente trata a agressividade como causa. Não é. A agressividade já é um efeito. E a regra nos explica, né? Todo efeito tem uma causa. Não adianta você querer tratar uma febre dando antitérmico só. É preciso descobrir a causa da febre. Se há uma febre é porque existe um processo infeccioso. Se existe uma infecção, então existe uma bactéria causando aquela infecção. Até para saber o tipo de infecção, você tem que detectar muitas vezes a bactéria. Às vezes a gente não consegue resolver, os médicos não conseguem resolver a infecção até detectar a bactéria específica. A nossa vida afetiva é a mesma coisa, minha gente. Digamos que a febre é essa agressividade, é o que a gente consegue sentir, é o que a gente consegue ver. Mas o que está causando a agressividade é um processo interior que a gente só vai chegar ao conhecimento através de muitas perguntas, através de muito olho no olho. Filho, você tem que olhar nos olhos. Não adianta você querer repreender a agressividade dele hoje, se você não tem disposição de olhar nos olhos e identificar a razão da agressividade. Não é por acaso que a pessoa fica agressiva. Há alguma coisa que está causando tudo isso. E a boa educação, o processo, tanto na escola quanto dentro de casa, minha gente, a boa educação é aquela que está pautada na investigação. Não tem como você conhecer o outro sem investigar. É tão triste, né? Que às vezes a mulher, para saber quem é o marido e o que ele está fazendo, ela tem que contratar um detetive para ir atrás dele, não é assim? Para investigar a vida dele. Não estou falando dessa investigação. Se precisa dessa investigação é porque a coisa já está feia. Eu estou falando investigação que o amor proporciona. Quando você tem a oportunidade de ficar olhando para o outro, às vezes a gente não tem nem tempo para isso, né? Olhar só, ficar percebendo o outro viver. Você parar na sala e ficar vendo o seu filho, olhar para ele. Os amantes, os apaixonados sabem disso, né? Fica horas e horas olhando para cá do outro. Isso é bonito na vida. Quando você descobre que o amor, ele lhe proporciona a investigação saudável. Não é que você fica querendo virar o outro do avesso, não. É que você começa a querer compreender o mecanismo do outro. Está agressivo? Por que será? Está com a cara brava hoje? Por que será? Então você se interessa pelos motivos que estão dentro do outro. E vou dizer uma coisa, minha gente, as questões mais importantes da nossa vida, a gente não sabe dizer.
Muitas vezes a gente está triste, está meio deprimido, está meio desanimado da vida. O outro fala, por que você está assim? A gente não sabe dizer. E é tão penoso às vezes dizer, dá tanto trabalho ter que dizer para o outro o que a gente está sentindo. É muito melhor quando você chora. Aí quando você chora, quando você joga para fora, não precisou de palavras. É como se você aliviasse o peso da vida através das lágrimas. E o outro só segura na sua mão, só abraça você e pronto. Não fica fazendo muita pergunta. Às vezes a nossa agressividade vem para fora é porque a gente também não sabe chorar na hora certa. A gente não sabe ser fraco na hora certa. Minha gente, você que é pai, você que é mãe, fique de olho no quanto você tem sido capaz de ensinar a capacidade de ser frágil aos seus filhos. Muitas vezes, na pressa de ensinar a coragem, a gente esquece de ensinar a fragilidade. Não basta ser corajoso, tem que saber ser frágil também. Aliás, o verdadeiro corajoso, aquele homem e aquela mulher que verdadeiramente souberam internalizar o valor da coragem, são aquelas que conseguiram viver a reconciliação da fragilidade. Reconciliaram em si o processo da fragilidade. Muitas vezes a agressividade é só para esconder a fraqueza. Já disse tantas vezes aqui, e não é demais repetir. Quanto maior é a armadura do soldado, maior é a fragilidade daquele que está lá dentro. Então a gente muitas vezes se reveste de agressividade para esconder a fragilidade que está em nós. Nós temos medo de nos mostrar frágeis. Nós temos medo de dizer que nós temos medo. Nós temos medo de dizer que nós estamos fragilizados, que nós estamos sem coragem. Aí a gente fica agressivo. A gente tem medo de pedir que o outro nos ame. Não é? Às vezes o filho está agressivo, é para pedir, mãe, me dê um pouco de atenção. Pai, olha para mim. Estou aqui. Eu existo. Não é? Então fique de olho nessas agressividades, mas fique de olho para descobrir a causa. Não fique tentando tratar a febre com antitérmico. Há um processo infeccioso gerando essa febre que, se a gente não descobre, nos mata. Muita gente morreu e morre rapidamente com uma infecção que evolui, justamente porque nos faltou o cuidado da investigação, de um exame para descobrir qual é a bactéria que está fazendo mal ao organismo. Nos nossos sentimentos é a mesma coisa. Se a gente não chega à causa, a gente corre o risco de morrer de maneira muito triste, do ponto de vista afetivo. E a gente perde a bonita oportunidade de vencer na vida porque a gente não soube fazer o processo. A gente não soube viver a investigação.